Meu nome é Ivan Edmar Bento, sou aluno do curso de pós-graduação em Engenharia Química da UTFPR, campus Apucarana. Vou apresentar o trabalho com o título Síntese e caracterização da estrutura metal orgânica UiO66 superácidas. O trabalho foi orientado pelo professor Dr. Márcio Eduardo Berezucchi e co-orientado pelo professor Dr. Murilo Pereira Moisés. A apresentação vai seguir a seguinte sequência: introdução, objetivos, metodologia, resultados de discussões e conclusão. As estruturas metal-orgânicas, MOFs, são uma nova classe de polímeros de coordenação, que alia as seguintes características: cristalinidade, alta porosidade, existência de forte interação entre o metal e o ligante orgânico, alta estabilidade térmica e mecânica. O termo Metal Organic Frameworks ele foi utilizado pela primeira vez pelo grupo de IAG em 1995. No entanto, a síntese com sucesso de um polímero de coordenação foi realizada pelo grupo de Lee em 1999. A partir deste trabalho, muitos estudos foram desenvolvidos na literatura. Essa MOF foi nomeada MOF5. A MOF UiO66 foi descrita originalmente na literatura pelo grupo de Kafka em 2008, sintetizada na Universidade de Oslo, assim recebendo seu nome. A figura ilustra a síntese da UiO66, que consistiu na reação entre o oxicloreto de zircônio octaidratado mais o ácido tereftálico. Como solvente foi utilizado o DMF e como aditivo foi utilizado o HCl sobre aquecimento, dando como produto desta reação a UiO66. O objetivo do trabalho. O presente trabalho tem como objetivo a síntese e a caracterização da estrutura metal-orgânica UiO66 pura e com modificações pós-síntese para aumento de sua acidez. Metodologia. A síntese e as modificações pós-síntese foram realizadas conforme os trabalhos de Katz, Mohadan, Ramavat. A caracterização dos materiais sintetizados foi realizada pelas análises de difração de raio-x, espectroscopia do infravermelho e fluorescência de raio-x. Para a síntese da UiO66, consistiu na realização de duas soluções. A solução 1, em um becker de 1000 ml, foi solubilizado o oxicloreto de zircônio em DMF com HCl. A solução 2 foi solubilizado o ácido tereftálico com DMF. As duas soluções foram agitadas pelo período de 20 minutos. Decorrido este tempo, a solução 1 e 2 foi transferida para um frasco de 2000 ml, homogeneizada a solução. Foi levada essa solução à estufa a 105 graus por um período de 24 horas. Decorrido este período, foi realizada uma filtração a vácuo. O recuperado foi disposto em cápsula de porcelana, seco por um período de 3 horas a 105 graus. Modificação pós-síntese. Aferiu determinada massa de UiO66, levou a estufa a 150 graus por um período de 3 horas. Decorrido este tempo, o material foi resfriado a temperatura ambiente e após o resfriamento, este material foi guardado. Processo de sulfatação. Foi realizado 3 processos de sulfatação, seguindo a mesma metodologia. Diferindo um processo do outro, a quantidade de massa aferida para a solubilização e a concentração da solução etanólica. Preparado uma solução de menor concentração para uma solução de maior concentração. Consistiu na agitação branda por um período de 72 horas a temperatura ambiente. Depois desse período, ela foi filtrada a vácuo. O precipitado foi seco a temperatura ambiente por um período de 24 horas. Recuperou esse precipitado, dispôs em cápsula de porcelana, levou a estufa a 120 graus por um período de 3 horas. Após esse período, o material foi resfriado a temperatura ambiente e foi guardado. O material ele foi nomeado da menor concentração para a maior concentração em S3,
S7 e S35. Resultados e discussão. Depois da filtração, secagem e recuperação do material, a síntese obteve um rendimento teórico de 86,6%. O primeiro resultado da caracterização dos materiais são os espectros do infravermelho. Seguindo a legenda de cores, o que está em preto representa o IO66, o espectro que está em verde representa o IO66S3, o que está em azul representa o IO66S7 e o que está em vermelho representa o IO66S35. Nos espectros eu vou destacar 2 pontos e uma região. O primeiro ponto ele se encontra a 1134 cm-1 e é referente ao estiramento simétrico do grupo S-O. O segundo ponto é em 780 cm-1, que são referentes ao estiramento do grupo SO. Pode observar-se que na estrutura original não há um sinal desses grupos, dessas bandas, e com o aumento da concentração da solução, há um aumento na intensidade dessas bandas. A região a ser destacada é entre 700 e 730 cm-1, que é referente ao estiramento simétrico do grupo zircônio-oxigênio. Esse estiramento é referente aos clusters da SBU, tanto na estrutura original, podemos observar essas bandas, quanto nas estruturas modificadas pós-síntese. Resultados da análise de DRX. Em um primeiro momento, pode-se destacar os sinais em 7,5 e 9 graus 2 θ, que correspondem aos sinais encontrados na literatura da estrutura IO66, são sinais intensos nessa região. Com o aumento da solução etanólica para o processo de sulfatação, esses sinais são deslocados e sobrepostos, formando um ombro nesta região, o que indica que houve importantes modificações cristalinas na estrutura. Em 17.3, há o surgimento do sinal referente ao ácido terifitálico. Esse sinal representa o desacoplamento do ácido terifitálico da SBU, e não foram encontrados sinais característicos de dióxido de zircônio, que poderia indicar um desacoplamento da SBU do cluster. O resultado do FRX. Foi possível qualificar e quantificar os principais óxidos encontrados na estrutura. O principal óxido é o óxido de zircônio. Ele possui um valor de 96,8% na estrutura IO66 sem o processo de modificação. E com o processo de modificação, esses teores foram diminuindo. Em contrapartida, os sinais dos íons sulfatos, com o aumento da concentração da solução, foi aumentando a quantidade mássica encontrado nessa estrutura. Conclusão. A IO66 sintetizada obteve um rendimento teórico elevado. Foi constatado um valor de 86,6%. Para o processo de caracterização dos materiais, a análise do infravermelho indicou que o processo de sulfatação modificou a estrutura original com o aumento da concentração dos íons sulfatos. Contudo, continuam presentes os sinais das ligações zircônio-oxigênio da SBU e não foi observada a presença de dióxido de zircônio. A avaliação pelo ensaio de DRX indica a presença de sinais característicos da estrutura IO66. Porém, a adição de ácido sulfúrico na etapa de sulfatação gerou importantes modificações cristalinas em sua estrutura, dentre elas o desacoplamento do ligante com a SBU, ocasionando um aumento dos defeitos cristalinos. A análise de FRX forneceu informações sobre os teores de óxido dos metais e de íons sulfatos presentes nas amostras analisadas. Aqui estão algumas referências utilizadas para o desenvolvimento do trabalho. Muito obrigado.